Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Nesse eu quero primeiramente agradecer aos mais de 5.000 inscritos no meu canal. Hoje é o último dia do mês de junho de 2016, quando eu estou fazendo essa gravação. Eu gostaria de agradecer porque em menos de 3 meses de publicação dos vídeos Confissões de um Ex-Bispo, nós já chegamos aí a 800.000 visualizações dos vídeos e mais de 5.000 inscritos no canal. Eu quero agradecer a todos os que têm compartilhado, quero agradecer a todos os que têm se inscrito no meu canal, e vocês podem ter certeza que eu irei tratar vocês a pão de ló, exatamente isto. Eu estou preparando um material exclusivo, especial, que só vocês, os inscritos, terão acesso. Eles não serão divulgados nas minhas redes sociais, tá bom? Meu muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês, tá certo? Bom, eu gostaria hoje de falar sobre mais um obreiro que saiu da obra. Na verdade, eu já tenho centenas de relatos de obreiros que estão saindo dentro desse período de 3 meses para cá em que eu venho fazendo a gravação dos vídeos. Isso eu vou provar aqui através de cada relato que eu estarei publicando. Bom, antes, deixa eu me apresentar para você que não me conhece ainda. Eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, onde vivi durante 20 longos anos da minha vida. E aqui nesse canal, através dos meus vídeos, eu tenho divulgado tudo o que vivi nos bastidores da instituição e como consegui sobreviver para que hoje pudesse estar aqui e contar tudo. Espero de alguma forma poder estar ajudando você, tá certo? Bem, vamos então a esse relato que diz assim, olha, vou tentar ser o mais breve possível no relato da minha história. Sou de Salvador e tinha 11 anos de obra, quando Deus começou a me incomodar em relação a muitas coisas erradas que aconteciam na IURD. Vou citar alguns episódios de forma breve. O pastor, em uma fogueira santa, pediu para os obreiros apresentarem o sacrifício em uma sexta-feira. E ao subir no altar, os obreiros tinham que abrir o envelope e mostrar a ele se era realmente o valor estipulado que estava dentro do envelope. O obreiro que não participava da fogueira santa era visto como fraco e do diabo. O dízimo e a oferta eram estipulados. Nunca consegui entender. E muitas foram as vezes que o pastor mandava colocar o valor estipulado, o nome e a foto para saber quem era fiel. Nunca consegui entender isso. Chegava o mês de junho, ninguém podia viajar, porque ia acontecer acidente e o diabo ia fazer e acontecer. Assim como no mês de dezembro também, a mesma coisa. Coincidentemente, os 2 meses em que a igreja realiza a fogueira santa de Israel. Uma certa vez, os obreiros apresentaram o sacrifício em uma sexta-feira e o povo no domingo. Depois de uma semana, o pastor, que dizia para que nós não viéssemos viajar, viajou. E sem querer, ele postou no Facebook dele várias fotos que onde ele estava em uma outra cidade, comendo camarão e caranguejo. Depois ele se deu conta da besteira que havia feito e terminou excluindo as fotos. Fiquei triste, pois o povo acaba a fogueira santa e fica sem nada. Mal fica com dinheiro para se alimentar, porque dão tudo e acaba nem viajando, porque deram seu tudo. Enquanto os pastores, depois de uma semana que o povo apresenta o sacrifício, eles viajam. Esses exemplos esse exemplo foi apenas um dos que me deixou decepcionada
É uma obreira, na verdade, está relatando aqui, não um obreiro, tá? O pior episódio foi um dia quando eu fui assistir a reunião e o pastor reuniu os obreiros e passou o bilhete para o sorteio de uma moto. Mas só tive 6 dias para vender. Resumindo, não consegui vender tudo. E na reunião, em um domingo, ele me chamou e me cobrou. Disse que... Falei para ele que iria levar à tarde. Detalhe, o sorteio era no mesmo domingo às 14 horas. Mas às 15 horas, o pastor estava fazendo reunião com os obreiros e recolhendo o dinheiro do cupom. Detalhe, até hoje não sei quem ganhou e nem no assunto ele tocou. Até para eu namorar com meu esposo atual, foi uma luta. Na época eu tinha 20 anos e já era obreira. E meu esposo, na época, tinha 25 e era candidato a obreiro de uma outra região. Quando eu conversei com a esposa do pastor, que ele era um homem de Deus e que queria ir na igreja conversar com o pastor, logo o pastor fez uma reunião com os obreiros e disse que tinha uma obreira que queria namorar, que essa obreira estava com fogo e que ainda queria namorar um candidato a obreiro. Imagine. Passaram-se 2 anos, esse pastor saiu e veio outro pastor e abençoou o nosso namoro. Depois de 2 anos, passou outro pastor e esse pastor, ele simplesmente ficava me oprimindo ao ponto de mandar eu escolher entre a obra e a faculdade. Na época fazia 2 cursos e não tinha como estar durante a noite na igreja, apenas pela tarde. E saía da igreja correndo para ir para a faculdade. Eu escolhi os 2, estar na faculdade e na obra. Então o pastor passou a não olhar para a minha cara e não falava de jeito nenhum comigo, ao ponto de nem bom dia ele me dava. Foi nessa época que casei e não quis que ele abençoasse o meu casamento. E pedi para o pastor, que era segundo do regional, e pedi para o pastor segundo. Esse pastor, o regional, insatisfeito porque eu não quis que ele abençoasse meu casamento, no dia do casamento, eu não consegui chegar às 18 horas na igreja. Ficou segurando a minha carta de transferência para me humilhar na frente do meu esposo. Eu comecei a pedir a direção a Deus para mostrar a mim mesma se eu estava me enganando. E na mesma semana, depois disso, comecei a assistir aos seus vídeos. E muitos fatos que o senhor falou no vídeo tinham acontecido comigo. Foi quando, mais uma vez, Deus me mostrou um outro fato. Minha tia estava muito mal no hospital e fui pedir uma oração ao pastor e à esposa. Eles me deixaram falando sozinha. Ele juntamente com a esposa. Fui 3 vezes e eles sempre me ignoraram. Mesmo assim, eu, como sempre tinha no pensamento que o homem era falho, permaneci não me importando. Mas aí o meu irmão faleceu. Mandei uma mensagem para o zap do pastor avisando o ocorrido e que não ia poder estar na igreja na semana do ocorrido. Ele leu e até hoje sequer ligou para o meu esposo para dar uma palavra e nem nunca veio nos visitar. Até para o pastor de uma outra região ir no sepultamento dar uma palavra foi uma luta. Ele acabou enviando o auxiliar e mesmo assim o auxiliar terminou chegando atrasado e teve que uma outra pessoa de uma outra denominação dar a palavra. Depois de pedir direção a Deus, e Deus está sempre me mostrando através desses episódios e assistindo os seus vídeos, resolvi sair. Hoje tenho quase 2 meses que não sou mais obreira e meu esposo também. Esses foram alguns dos episódios, porque se eu for colocar nesse meio tudo, fica muito extenso. Então resolvi apenas colocar alguns episódios. Oro a Deus para que venha abrir os olhos do meu irmão, que é obreiro ainda, pois graças a Deus minha mãe abriu os olhos também e já não é mais. Hoje eu quero apenas estar firme na presença de Deus, quero apenas seguir os passos do Senhor Jesus de acordo com o que está na Bíblia.